E aí pessoal, próximo show aqui, começando mais uma aula, dessa vez a aula de História. Falando um pouquinho agora sobre a pré-história no Brasil. Mas antes da gente começar a explorar um pouquinho da nossa história, da história antes dos europeus chegarem aqui no nosso país, vamos conhecer, vamos relembrar um pouquinho o que a gente aprendeu nas aulas passadas? Vamos nessa! O que é a pré-história? Primeira coisa, o que seria a pré-história? Bom, a pré-história seria aí o período antes do surgimento da escrita, certo? Segundo alguns historiadores, do século passado. Ou seja, acreditava-se, quando começou a se estudar a história, que só poderia ser história tudo aquilo que seria registrado de forma escrita. Tá certo? Isso é um pensamento antigo que demarcou justamente essa separação entre o que a gente conhece como história e o que a gente conhece como pré-história. Mas será que isso está correto? A resposta é não. Por quê? Todos nós possuímos histórias e por isso julgar esse período como pré-história baseado ali no fato de não existir a escrita é um erro, tá certo? Então isso aí foi um erro que surgiu lá atrás, justamente por essa noção de que só existe história se existe fontes escritas, tá certo? Fontes materiais escritas, mas isso não é verdadeiro. Isso foi um erro que se propagou e ainda continua sendo utilizado até hoje, tá certo? Mas a gente não vai entrar muito nesse mérito aí, por que houve esse erro ou por que não, tá certo? A gente vai só aqui mesmo fazer esse reconhecimento da pré-história. Mas vamos lá, seguindo aqui então. Qual foi então a maior invenção no período da pré-história? Bom, basicamente nós vamos ter duas grandes invenções, duas grandes descobertas desse período. Uma delas vai ser a questão do fogo, tá? Que vai surgir aí no primeiro período da pré-história, que a gente vai chamar de Paleolítico, ou período da Pedra Lascada. E a invenção ali da agricultura, que surge ali já no finalzinho do Neolítico, tá certo? Já ali no momento em que os seres humanos estão começando a se fixar na Terra. Na verdade, a agricultura é o que faz com que os seres humanos de antigamente eles deixem de ser nômades e passem a morar em locais por mais tempo, tá certo? Eles não têm a necessidade mais de estar buscando alimento em outras regiões, ok? E como os primeiros humanos viviam? Bom, como eles viviam, inicialmente eles eram nômades, mas aí graças à agricultura ocorreu justamente um processo de troca do nomadismo, que é esse processo de voltar, você está migrando de uma região para outra em busca de alimento, para a sedentarização. É claro que esse processo, pessoal, não ocorreu de imediato, tá certo? Houve aí um tempo, uma distância, tá? Alguns grupos passaram para a sedentarização mais rápido e outros, nesse mesmo período, continuaram aí vivendo de forma nômade. Dependeu muito da localidade onde ocorreu esse processo, tá certo? E o ser humano, será que ele viveu com os dinossauros? A gente tem aí o gibizinho, né, do Piteco. Com relação a isso, vocês estão vendo aí justamente, ó, ele fazendo o que parece uma roda, né? Que ele usa tanto guarda-chuva como até mesmo roda para transportar o dinossaurozinho que está ali do lado dele, né? É o Piteco e o Horácio, que é o nome do dinossauro. Bom, espera aí um pouco. Será que eles viveram junto com os seres humanos, os dinossauros, igual como está nessa revistinha? Vamos ver aqui, ó. Espera, então não tinha dinossauros juntos com os humanos primitivos? A resposta é não, pois nossos ancestrais surgiram milhões de anos depois dos dinossauros, tá certo? Depois que os dinossauros desapareceram, tá? E aí as causas desse desaparecimento ainda está se investigando essa teoria. Uma delas, as mais aceitas, é a questão justamente do meteoro que tinha caído aqui na Terra e com isso extinguiu os dinossauros, tá? Importante lembrar que os dinossauros não são espécie única, mas são vários é, répteis primitivos, tá certo? Que estão agrupados nesse grande grupo. Dentre eles, nós vamos ter aí alguns deles que voavam, como é o caso do pterodátilo, que poderia ser considerado aí o primeiro exemplo de ave, vamos dizer assim, um parente bem primitivo das aves, tá bom? Vamos lá. Ok, mas como é que o historiador ele sabe sobre o passado? Se isso aconteceu há milhões de anos atrás, como no caso da pré-história que aconteceu
muito tempo antes mesmo da invenção da escrita. Bom, para isso ele vai precisar aí, descobrir, como era antigamente, com a ajuda de um profissional chamado de paleontólogo, que é aquele responsável ali por investigar os restos, os resquícios do passado, que a gente vai chamar na história de fontes materiais, tá certo? As fontes materiais aí. Quais seriam essas fontes materiais? Bom, são os fósseis que eles encontram, objetos feitos aí de pedra, tanto a pedra lascada quanto a pedra polida. Professor, tem alguma diferença entre pedra lascada e pedra polida? Não é tudo pedra? É, só que você vai ter uma diferença aí na tecnologia, certo? Por mais assim simples que pareça, houve um grande avanço tecnológico do uso de pedras que quebravam, as chamadas pedras lascadas, para o uso das chamadas pedras polidas, tá certo? Vamos ter aí um avanço nesse período da pré-história e a gente consegue observar isso justamente através desses resquícios que a gente encontra em certos sítios arqueológicos, tá bom? Além aí dessas pedras, a gente também vai encontrar algumas cerâmicas, tá certo? As cerâmicas ali mais primitivas que serviam justamente para guardar os alimentos, guardar ali principalmente grãos, tá bom? Inclusive, esse processo de guardar os grãos, guardar ali o alimento dentro das cerâmicas, vai se tornar muito importante depois, daqui a alguns milênios, quando começarem a se fixar na terra e tiverem aí um aumento na produção de alimentos para daí gerar de fato a questão do comércio, que aí sim começa a se desenvolver mais rápido as sociedades. E é claro, outra fonte material que a gente vai ter são as pinturas, que a gente conhece como pinturas rupestres, as pinturas das cavernas, tá certo? São aí os primeiros registros artísticos dos seres humanos primitivos. Então aqui, vamos lá. Com relação aos períodos da história. No Paleolítico, tá certo? A gente vai ter aí um período de aproximadamente 3 milhões e 5 mil anos antes de Cristo, tá certo? Desconsiderem essa letra M aí que foi um engano, tá certo? Nesse período, pessoal, teve aí a descoberta do fogo, tá certo? Tivemos aí a divisão dos trabalhos, as primeiras formas de divisão do trabalho para facilitar a sobrevivência. Além disso, eles sobreviviam aí justamente utilizando da caça, da pesca e da coleta de alimentos extraídos da natureza. Não confunda coleta com colheita, tá certo? A coleta tem a ver justamente com eu pegar da própria natureza, da forma como ela disponibiliza. A colheita, por outro lado, tem a ver aí com o processo de agricultura, de eu plantar e depois eu recolher o que eu plantei. Durante esse período paleolítico, eles eram nômades, como já falei, eles migravam, eles se deslocavam de uma região para outra em busca sempre de alimento. Tinha aí a presença da arte rupestre, que a gente vai chamar também de arte das cavernas, a gente vai compreender como arte das cavernas. E qual era a vantagem então do fogo nesse período? Bom, primeiramente seria de proteger esses humanos primitivos, certo? De animais selvagens. Além, é claro, de preparar ali os alimentos, que antes dessa descoberta do fogo, eles se alimentavam de comidas cruas, carne crua, e aí corria o risco de infecção e, consequentemente, de morte, já que não existia nenhum remédio para evitar esses problemas, que para nós, hoje em dia, são simples de ser resolvidos, mas naquela época era uma das causas de morte mais recorrente, além do problema com a caça. E é claro, ele também servia aí o fogo para aquecer do frio, das noites frias. Não tinha lençol, não tinha casa quentinha, tá certo? Então, o fogo era uma proteção, era uma forma de preparar os alimentos e também era uma forma aí de aquecer as pessoas do frio, porque ou você ia para um outro local que tivesse mais quente, ou então eles passariam frio nas cavernas, que era a única opção aí de abrigo nesse período inicial. E as desvantagens que a gente tem aí com relação ao uso do fogo seria a facilitação da localização desses grupos, dessas tribos, pelos seus inimigos, e o que poderia gerar aí conflitos para sobrevivência. E quem eram os líderes? Bom, não se tem um consenso aí nesse caso sobre quem é que comandava essas tribos, podendo ser
existir tanto tribos que eram patriarcais, ou seja, onde os homens comandavam, quanto aquelas que eram matriarcais. No caso, as mulheres ali comandavam. Tem alguns registros, alguns objetos que mostram ali justamente essa possibilidade de também ter tribos matriarcais. Mas não se tem uma especificidade de qual era o costume de forma geral nas tribos, de forma geral aí nesses grupos primitivos. As famílias eram grandes, diferentes das atuais. Tudo era dividido em comunidade, ou seja, não existia propriedade privada, era tudo compartilhado entre as pessoas. A arte rupestre era a responsabilidade de um só indivíduo. Esse trazia aí, essa arte ela trazia significados ocultos durante a sua produção. Detalhe interessante, pessoal, é que em alguns casos, tá certo, esse uso da arte rupestre, eles se utilizavam aí de plantas alucinógenas que facilitariam certas visões para realizar essas produções artísticas, realizar essas produções nas paredes. A cor mais utilizada nesse caso da arte rupestre seria justamente a cor vermelha, que era obtida ali tanto a partir de sangue dos animais, quanto, por exemplo, de algumas pedras vermelhas que eles encontravam aí próximo às cavernas. Então, o vermelho era bem marcante, bem presente justamente nesse uso da arte rupestre. É claro que também se existir aí outras pigmentações, mas o vermelho vai se destacar mais nesse aspecto. Seguindo aí, com os períodos históricos, ali por volta de 14 a 12 mil anos antes de Cristo, começam a se fixar perto de rios, criando assim as primeiras vilas e depois as primeiras cidades. Tudo isso graças ao surgimento da agricultura. E com essa agricultura surge aí, o favorecimento, tá certo? As condições favoráveis para o crescimento desses grupos humanos. Com a agricultura, tem-se aí uma mudança no modo de vida das sociedades, tornando-as mais diferentes do modelo que se tinha antes. No caso, as sociedades elas começam a passar a se tornar patriarcais. O homem, que era o caçador, que recolhia o alimento através da caça, ele se torna mais próximo dessas vilas, desses locais onde a tribo se fixa, e assim ele acaba assumindo o controle, tá certo? Justamente da hierarquia desses grupos, tá? E com isso aí vamos ter uma hierarquização, a separação de valores de quem ali naquele grupo tinha mais poder do que os outros. Vamos ter os primeiros líderes, de fato, aí, os primeiros líderes assim no sentido de ter mais poder, de ter uma classificação diferente em comparação aos outros grupos. E ali nós vamos ter o outro período histórico chamado Neolítico, que é onde nós temos as ferramentas melhores, tá certo? Aquelas ferramentas que vão utilizar de da pedra polida, que vai se utilizar justamente de uma tecnologia mais avançada do que o da pedra lascada, que era usada ali no Paleolítico. A divisão do trabalho vai ser mais específica, vai ter aqueles que vão estar responsáveis pela colheita, vão ter aqueles responsáveis por cuidar das crianças e assim sucessivamente. Embora ainda não fossem tão específicas quanto as divisões de trabalho que nós temos hoje, já eram bem mais elaboradas do que no Paleolítico. Vamos ter aí a questão da sedentarização, que é se fixar na terra. A questão da domesticação dos animais, eu não preciso mais caçar para conseguir meu alimento. Eu posso simplesmente criar o animal e esperar ele ficar no tamanho certo para o abate. E eu vou começar ali a usar os metais, os primeiros metais, que a gente vai chamar aí do período da metalurgia, tá certo? Por volta de 5 a 4 mil anos atrás. E com relação aí à chegada desses grupos primitivos no Brasil, nós temos algumas teorias de como é que eles chegaram aqui no Brasil. Uma delas fala aí justamente da conexão que existia entre a Ásia e a América, tá certo? Ali, justamente nesse estreitozinho que vocês estão vendo aqui marcado, tá? Está circulado ali. Nós vamos ter também outra teoria, que seria ali que alguns grupos, através de ilhas, iam conseguindo caminhar e chegar até a América. Lembrando, nesse período, no caso aí,
quando eles fizeram essa travessia da Oceania para a América, tinha ali trechos que estariam congelados, certo? Trechos ali que estariam possibilitando essa travessia a pé. E outros grupos, outros teóricos acreditam que, na verdade, isso não ocorreu dessa forma. Foi através de embarcações que os primeiros grupos humanos chegaram, de fato, ao continente americano. A América, ela foi o último continente a ser justamente ocupado pelos seres humanos. Beleza, mas de onde viemos? Bom, sabemos que os primeiros grupos humanos surgiram da África, espalhando-se pelo mundo em um processo conhecido como migração, sendo o ponto de origem a África, depois Europa, Ásia, passando para a Oceania e, por fim, na América. O deslocamento humano pelo mundo levou milhares de anos. Turminha, aqui vocês têm uma música, tá certo? Para vocês poderem ouvir, chamada Mama África. Dê clique nesse vídeo aí para vocês poderem escutar através aí do material complementar que vai para vocês, tá certo? E aqui vocês têm um exemplo, um esquema das migrações na pré-história. A gente vai ter lá o surgimento dos primeiros grupos humanos, tá? Que no caso a gente não vai chamar de seres humanos, mas hominídeos. Por que hominídeos, professor? Porque são espécies próximas da nossa, a espécie Homo sapiens, que é o nome da nossa espécie, nome científico dela, mas eles têm ali suas particularidades, são diferentes. São outras espécies próximas, mas ainda assim diferentes. Então aí eles surgem por volta entre 4 a 2 milhões de anos atrás. Depois, isso aí tudo na África, né? Depois eles passam para a Ásia, ali por volta de 2,1 milhões de anos atrás. E depois, ali por volta de 41 mil anos antes de Cristo, nós vamos ter a chegada deles no continente europeu. Passando aí, ó, por volta de 10 mil anos, mais ou menos, na Oceania, a chegada aí na Oceania, tá certo? E é claro, ali entre 12 a 50 mil anos atrás, a chegada justamente na América, no continente americano. No Brasil, o ser humano mais antigo descoberto seria a Luzia, que vocês estão vendo aí uma representação de como é que ela seria. E essa descoberta foi justamente localizada na Lagoa Santa. Luzia aí teria vivido entre 22 a 24 anos, que seria justamente a expectativa de vida nessa época. Segundo algumas descobertas, existiam vestígios mais antigos da presença humana em Serra da Capivara, mas ainda não se tem um registro se foi encontrado alguma ossada que prove que existia outros humanos mais antigos. Apenas questão aí de objetos que comprovam essa existência de seres humanos há mais de 50 mil anos atrás, aqui no Brasil. Grupos primitivos no nosso território. Então a gente vai ter aí alguns grupos primitivos, como os umbus, que viveram aí por volta de 12 mil a 13 mil anos antes de Cristo. Eles viviam no Uruguai e nos Pampas gaúchos. E as ferramentas utilizadas eram flechas de pedra lascada, boleadeiras e algumas armadilhas para caça. Nós também vamos ter aí o grupo conhecido como sambaquis, que viveram entre 2000 a 8000 anos antes de Cristo. A origem do nome vem justamente do hábito de consumir moluscos e jogar as conchas em montes. Eles eram pescadores e caçadores. E é claro, eles tinham um rito aí, o rito funerário, certo? De usar justamente os sambaquis, esse monte de concha, como túmulos para os seus mortos. E aqui, pessoal, para a gente finalizar a nossa atividade de hoje, vocês vão ter aí duas questõezinhas para fazer no caderno antes de você responder aí, de você brincar com o quiz que foi separado para hoje. Vamos ver aqui as questõezinhas? Primeiro, pesquise mais sobre os sambaquis e anote no seu caderno as informações que encontraram. Então eu quero que vocês pesquisem na internet, em livros que vocês tiverem aí, qual informação vocês têm sobre esse grupo primitivo, tá? Esses antepassados nossos aqui do Brasil, esses assim primeiros grupos antes mesmo dos próprios indígenas, tá? Como é que eles viviam? Como é que eles ali se organizavam? Será que eles eram nômades? Será que eles eram sedentários? Eu quero que vocês pesquisem essas informações e anotem no seu caderno. E a segunda é o seguinte, ó. A segunda questão é para você ler o texto Pré-História Brasileira,
disponível aqui nesse link que está aqui de rosinha, e vocês, depois disso, vão escrever um texto de até 10 linhas, resumindo as informações principais. Ok? Então, são essas duas questõezinhas aí para vocês poderem desenvolver essa atividade. Para que vocês tenham tempo de produção, eu vou dar 30 minutinhos depois aqui desse vídeo para vocês poderem pesquisar e responder no caderno. Professor, precisa fazer o cabeçalho? Precisa. Cabeçalho e copiar esses enunciadozinhos aí da questão, tá bom? Vou me despedindo aqui agora. Não esqueça de clicar aí no gostei, comentar aqui o vídeo e, se possível, compartilhe com algum coleguinha que não está acompanhando as nossas aulas no presencial, tá certo? Não está acompanhando aí no grupo, no caso. Um abraço e até a próxima.